O cão de caça da família Baskerville, Vic Van Baskerville, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e sua família, foi acusado injustamente de conspirar com os monstros e trair a família, e o destino dele foi a guilhotina, mas antes de morrer ele jurou que se pudesse viver mais uma vez, não viveria como um cão de caça. Mas do nada ele fica se perguntando o que aconteceu e por que ele estava ali, já que ele morreu, e se ali seria o inferno. O patriarca da família Baskerville observa e diz que esses bebês serão todos inúteis, mas ele vê que tinha um que não estava chorando e esse era o Prota. Ele manda levarem ele para o berço das espadas. O Prota puto pensa que esse desgraçado do Hugo foi o culpado da sua morte e agora tem certeza que voltou a ser um bebê, e pensa que por ter nascido como filho ilegítimo ele não teve as melhores das criações, mas aprendeu a ser leal ou fazer tudo o que sua família Baskerville mandasse, só para eles ficarem no topo das 7 grandes famílias. E o motivo da sua lealdade é que ele queria ser reconhecido pela sua família, principalmente pelo seu pai Hugo. E quando os portões do inferno foi aberto, ele lutou e conseguiu a vitória, só que recebeu pena de morte por ser um cão de caça que sabia demais e não quer mais essa vida, mas sim vingança, e vai aproveitar a oportunidade de ir no berço das espadas para ficar mais forte. E o berço das espadas é um teste para ver se as crianças têm coragem enquanto vão em direção ao rio lendário Estige, que deixa o corpo de uma criança tão resistente como um aço, e o número de crianças que pode se beneficiar disso era limitado. Só que o Prota na sua vida passada foi superado pelos seus irmãos e não teve a chance de ganhar esse poder, mas dessa vez seria diferente e vai ser o primeiro a chegar no rio Estige. Ele pula no rio deixando todo surpreso. Ele percebe que seu corpo estava mudando. O Vic queria ficar por mais tempo na água, só assim ficaria mais resistente. Depois de 7 minutos o Hugo estava animado por essa criança aguentar por tanto tempo. O Prota só escutando e decide absorver o máximo que puder bebendo a água, mas ele se afoga. Nesse momento o Hugo pega ele pela perna e diz que além de não estar satisfeito só em pular no rio, ele bebeu também a água. Em pouco tempo seus dentes tinham crescido e que um membro ganancioso nasceu na família. O Vic só pensando que ele pode ficar feliz o quanto quiser, porque por enquanto ele vai afiar suas presas até chegar o dia que eles irão rasgar o seu pescoço e sumir com essa família com sua própria mão. Depois de algumas horas o Vic estava de novo no berço e tinha passado no teste, só que nesse momento alguém chega com uma caixa e deixa perto dele. Ele já fica desconfiado por alguém dar isso pra ele, que é um filho ilegítimo. Nessa hora a caixa abre e era 2 serpentes venenosas. Ele se prepara e pensa que colocaram isso só para matá-lo e reduzir o número de competidores na linhagem, mesmo ele sendo uma criança. Mas não era de se admirar, já que essa era a família Baskerville. Elas atacam, mas ele pega as duas e diz que não ia morrer tão facilmente. No outro dia todos ficaram em choque em ver uma criança dormindo tranquilamente ao lado de 2 serpentes mortas. Em seguida as babás que estavam trabalhando nesse dia foram mortas, mas não conseguiram descobrir que tinha colocado elas lá. O único que sabia quem tinha feito isso foi o Prota, e essa pessoa tinha o título de senhora. Depois de 8 anos o Prota tá aprendendo sobre os tipos de manas que são aplicados nas espadas, e o único que conseguia transformar sua mana como quisesse era chamado de mestre das espadas. Esse título quem tinha era o patriarca da família. O professor vê que o Vic estava concentrado e não era de se admirar, já que ele ficou 7 minutos no rio Estige e matou 2 serpentes quando era um bebê. Mas a única coisa que o Prota estava pensando quanto tempo levaria para ele matar o patriarca, já que ele estava em um nível muito alto e para isso tinha que recuperar todo o seu poder logo. Nesse mesmo momento os 3 irmãos gêmeos estavam só olhando para ele. Quando terminou a aula, os 3 irmãos estavam intimidando o Prota e que tinha muitos rumores circulando sobre ele, mas eles não acreditam nessa história. E eu vi que só pensando que esses 3 foram os dos que capturaram ele e eram conhecidos como o Tridente do Hugo, e eles iam se tornar inimigos daqui a 10 anos e resolve cuidar disso hoje. Um dos gêmeos pega a faca e diz que quem fica por muito tempo no rio Estige tem um corpo igual aço. O outro vai atrás dele e coloca a mão para ele não respirar, e já que ele ficou 7 minutos sem respirar no rio Estige, então uns 3 minutos não seria nada, mas estava se passando 1, 3, 10 minutos e o Vic estava de boa, deixando eles assustados. Os irmãos já estavam com medo e resolvem soltar ele, só que nessa hora o Vic arranca um dos dedos do gêmeo. O Prota com uma cara de psicopata só pergunta se eles não iam deixar a mão. Os gêmeos ficam dizendo que não tem medo dele, mas o outro diz que tem medo sim. Eles olham pra ele, mas ele chora dizendo que tá com o dedo arrancado. Os outros falam que vão levar ele no sacerdote para recolocar o dedo e não era pra ele ficar preocupado. Mas o Vic diz que eles não vão sair dali pra lugar nenhum, deixando um dos irmãos gêmeos puto partindo pra cima e o esfaqueando. Pelo menos era isso que ele queria fazer, já que não fez nenhum arranhão. O Vic pega na mão dele dizendo que ali era a casa Baskerville e o que importava era só sua força e o talento, e que agora eles iam brincar um pouco. Olha a cara do desgraçado, quem não vai ter medo dessa cara?
Ele já fica assustado dizendo que os rumores eram verdade, mas antes de terminar já leva um socão na cara, o outro se prepara, mas já leva um chute no meio da lata. O Vic só diz que não era pra eles ficarem com medo, já que eles podiam se recuperar se fosse no sacerdote, mas não ia deixar eles saírem dessa sala fácil, ia ser generoso deixando apenas um dos três ir. Eles perguntam qual dos três ele ia deixar ir, mas ele só joga a faca e manda eles mesmos decidirem quem ia sair, e não era pra demorar muito pra escolher, já que pelo menos um precisava sair vivo. Eles já ficaram assustados, mas do nada a expressão deles mudaram. O Vic só do lado de fora pensando que agora o tridente dos Baskerville colapsou. Já em outro momento, o mordomo explica que pode ter um conflito com o clã Morgue por causa dos rubis que eles dizem serem deles por estar no seu território, mas o patriarca só responde que eles terão uma oportunidade de conversar com eles em outro momento. Mas o mordomo ainda tinha outras notícias, e uma delas era que o Vic ficou em primeiro na prova escrita e ia participar da prova prática daqui a 5 dias, e a outra é que aconteceu uma briga interna com os 3 irmãos gêmeos. Um ficou sem alguns dentes, o outro com a mandíbula amassada e o mais novo com o dedo arrancado, mas se recuperaram, só que ficaram com muitos danos mentais e não querem mais ficar junto. E quem fez tudo isso foi o Vic. Quando o patriarca escuta isso, ele fica surpreso. Depois de algumas horas, o Vic foi se encontrar com o patriarca. Ele pergunta sobre o que aconteceu com os 3 irmãos, mas o Vic fica de boa, respondendo que ele soube e que também eles receberam o tratamento que mereciam, mas o patriarca não estava falando disso, mas sim dos danos mentais que eles sofreram, já que depois disso eles começaram a comer separadamente e pararam de se falar. E o ataque triplo deles era uma obra de arte, mas por causa do Vic eles estão separados, e pergunta se ele fez algo de errado. O Vic só responde que como alguém que é o mais forte poderia fazer alguma coisa de errado. O patriarca diz que os irmãos o perdoaram e se ele não sentia nenhuma culpa por isso. Mas nessa hora o Vic lembra do que aconteceu na sua vida passada, que uma mulher que viu os Baskerville destruírem sua família, e depois de vários anos ela se tornou uma freira e veio dizer que o perdoava, mas a única coisa que ele disse foi: acredito que o perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. Olha a cara de contente do Hugo escutando isso. Ele diz que ser fraco também é um pecado e manda o mordomo levar o Vic no armazém e deixá-lo pegar o que quiser de comida. O Vic pergunta se ele podia pegar chocolate, ele vai embora, mas antes o patriarca o chama de filho e era pra ele se sair bem nas provas, não era pra ele perder pra ninguém de outra família. Ele já fica puto de ser chamado de filho e só responde que não vai perder. Já no armazém ele pede pra trazer a semente de cacau. O mordomo fica surpreso com a decisão que ele fez, já que tá levando em consideração as palavras do patriarca, e ele deveria gostar muito de chocolate, já que com isso poderia fazer uns 10 litros de chocolate. O chefe de cozinha diz que ia levar até ele quando a semente estivesse processada, mas ele só responde que não precisa e era pra levar a si mesmo, deixando o mordomo surpreso. Mas na realidade o Vic não queria a semente para comer, mas o propósito desse grão se revelaria em breve na prova prática que aconteceria daqui a 5 dias. No dia da prova prática, os jovens cão de caça se reuniram na montanha Le Rouge, uma montanha infestada de monstros que foram capturados e jogados lá. O instrutor do clã Baskerville explica como vai funcionar a avaliação. Eles deveriam sobreviver nessa montanha por mais de um mês e caçar as criaturas mais fortes, e dependendo da conquista eles conseguiriam receber pontos por isso. Além disso, os broches de cada um valiam pontos extras se roubarem do outro, e não aconselhava eles saírem dessa área, já que tem muitas áreas da montanha Le Rouge que não foram exploradas. E para contar os pontos, os cavaleiros guardiãos iam secretamente observar ele durante o período de teste. O instrutor dá o sinal para iniciar a avaliação. Todos eles vão para uma direção diferente, mas alguns estão seguindo o outro para poder roubar o broche, e os irmãos lá gêmeos ficam discutindo entre eles. O instrutor fica lá pensando que a prova não incentiva a matar o outro, mas não é proibido, só que eles vão querer matar um ao outro para conseguir o broche, para conseguir esses pontos extra, mas os cavaleiros iam ficar de olho para as mortes serem mínimas. Já com o Prota, ele estava indo em direção à área não explorada. O cavaleiro se pergunta o que o Vic está planejando, já que ele é considerado um gênio desde bebê, e o que ia mostrar de interessante para ele, mas o Vic chega no lugar e só diz que agora ia curtir as férias. O cavaleiro já fica lá sem entender nada. Os dias foi passando enquanto os outros estavam lutando, o Vic estava lá só de boa. Olha a cara do cavaleiro só pensando que a única coisa que o Vic faz é dormir e comer, e os buracos que ele fica cavando por aí, e se pergunta que os rumores sobre ele eram mentira, então ele não tem motivo para vigiar, já que ele vai ficar só escondido e vai embora. Só que nesse momento o Prota percebe que ele saiu e lembra que na sua vida passada o seu parceiro falou que a semente de cacau removia o cheiro de carne, e ele ia colocar em prática seu plano agora que o cavaleiro foi embora. Depois de alguns dias ele vai para a zona não explorada e fica de boa, já que ali era onde fazia suas missões. O Vic fica olhando ao redor e percebe que seu
ao alvo estava perto, quando do nada o cão infernal de rank B aparece